Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for a hora que você estiver assistindo ao canal Tá Contigo, seja bem-vindo ao meu canal. Bom, gente, hoje eu vou contar um pouquinho sobre o que eu achei do Enem 2017. A última vez que eu fiz o Enem, eu acho que foi logo que eu saí do ensino médio, foi em 2013. E os outros, depois eu não consegui fazer nenhum, primeiramente porque eu não ia ingressar numa faculdade. Então eu resolvi esperar fazer meu curso técnico de design de interiores, como vocês sabem aqui nos outros vídeos que eu comentei com vocês, que eu fiz o design de interiores. Então eu acabei não fazendo os Enems anteriores. Então eu só consegui fazer o 2013. Então quando eu voltei assim foi pum, 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 pum. Tipo, meu Deus, quanta coisa mudou. Quando a coisa tá diferente, tipo, eu tive muito pouco tempo de estudar. Só que eu vou contar um pouquinho pra vocês como foi voltar assim depois de 4 anos que eu fiz o Enem. Como foi chegar e dar de cara com essa prova, o que eu achei da redação, o que eu achei desse segundo dia também, que foi a matemática. Então é isso, gente, hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre como foi esse dia, como foi a primeira e a segunda fase do Enem e o que eu achei de cada prova, ok? Então já dá o seu gostei, compartilhe com seus amigos e não se esquece de se inscrever no nosso canal pra sempre receber meus vídeos em primeira mão, tá bom? Bom, gente, o primeiro dia do Enem já começou com aquela empolgação toda, todo mundo estudando. Eu mesmo peguei no YouTube vários temas de redações e eu assisti vários vídeos no YouTube que as pessoas comentavam alguns assuntos que poderiam cair na prova do Enem de 2017, que era a Previdência, que o pessoal tá mudando a reforma da Previdência. Teve também idosos, como ficaria tudo depois disso, então eu estudei um pouco. Teve sobre esportes, o que os esportes influenciariam, então foram vários tipos de temas e eu estudei um pouquinho de tudo. Inclusive eu estudei até um pouco sobre a inclusão social, que é a inclusão sobre os deficientes, o que me ajudou um pouco nesse tema do Enem, porque eu já tinha visto por cima, sabe aquela questão que você fala, não vai cair, eu vou só dar uma lida, o que pode ser e tipo passar direto, porque eu jurava que seria alguma outra coisa, eu jurava que seria homofobia, sabe? Eu já tava na minha cabeça tudo que eu poderia falar sobre homofobia. Eu fiz uma redação aqui em casa como eu poderia falar sobre homofobia. Nossa, então eu escrevi umas coisas super bonitas e eu acho que todo mundo contava que fosse homofobia. Aí quando chegou lá foi tipo, pô, um tapa na cara da sociedade. Foi tipo, não, gente, esse tema me fez chorar quando eu olhei. Eu precisei responder mais de 20 questões pra depois voltar ao tema da redação e prestar atenção no que eu iria falar. Então o tema foi Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Surdo, gente, aí eu pergunto pra vocês, tem tanto deficiente, tem tantas pessoas, não é só surdo, eu acho que o tema poderia ser mais amplo, tipo, de deficientes no Brasil e não só de surdos, porque os surdos, assim, foi legal, foi um tema que muita gente nem passava na cabeça, eu acho que é por isso realmente que eles escolheram, mas não é um tema pra gente, tipo assim, falar, o que poderia ser, poucas coisas que poderiam ser feitas em relação a isso. É só mudar uma coisa aqui, uma coisa lá e dá pra influenciar, mas devia ter um tema mais sobre desenvolvimento, o que a gente pode fazer com tudo isso que tá acontecendo no país, ou sobre homofobia, ou sobre a reforma da Previdência. Eu acho que são coisas mais positivas pra gente falar. Não que a redação sobre os surdos não seja uma coisa positiva, porque é uma coisa positiva também, por tá envolvendo questões de pessoas com deficiências. Sim, é legal, mas eu acho assim que poderia ser um tema bem mais amplo e que muitas pessoas tivessem vários tipos de opiniões sobre isso, pra gente ver como que funcionaria e quais são as possibilidades que poderiam fazer esse país crescer um pouco mais, ou parar de ter tanta maldade, sei lá, essas coisas todas. Eu achei que foi um tema, assim, que eu não esperava, foi um tema que realmente caiu de paraquedas nessa redação, e eu caí de paraquedas. Inclusive eu assisti uma menina, Débora Ladim, ela fala umas dicas sobre o Enem, e ela que me ajudou muito nesse Enem, porque eu nunca pensei em usar uma alusão histórica numa redação do Enem, e tipo, esse ano eu peguei uma alusão assim que fosse, tipo, nossa, essa alusão cabe em qualquer uma das redações. Aí eu peguei e usei ela. Eu não vou contar agora, eu vou contar depois que saiu o resultado do Enem 2017, pra ver se realmente qual a pontuação que eu tirei, mas ela foi super 10, então eu aconselho muito vocês também a ir lá no canal dela, pra vocês saberem um pouquinho sobre as dicas que ela dá de redação. Ela já tirou em 2015, 2016, se eu não me engano, ela disse que tirou 940, alguma coisa assim, e ela cita várias citações filosóficas
de que você pode usar na redação e que também vai agregar muito ao seu texto. Então você tem que começar essa redação falando de alguma coisa bacana, alguma coisa que é da área do seu conhecimento. Então eu comecei minha redação falando sobre isso. Mas eu não sei se foi uma coisa certa, eu não sei se eu fui no tema certo, porque tipo assim, falar da educação, do desafio, eu não sei como é ensinar um surdo, porque eu nunca tive uma educação de Libras, eu nunca tive assim a matéria de Libras, então eu coloquei que tipo assim, os surdos eles se achavam um pouco excluídos, porque a sociedade que somos nós, eu pelo menos, nunca aprendi Libras na escola, então eu acho que devia ser uma matéria obrigatória, com que as pessoas pudessem se comunicar com esse tipo de deficiente. Foi legal o tema, mas eu acho que teriam vários temas que poderiam também ter feito, e esse tema justamente caiu de paraquedas, então todo mundo estudou por várias coisas e caiu uma coisa totalmente diferente. É isso que eu achei. Falando de português, falando de linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Gente, eu acho que essa questão de português são menos difícil do que as questões assim de matemática. É mais interpretação de texto, mas assim, teve cada questão que eu nunca tinha visto na minha vida de ciências humanas, que eu nunca tinha visto na minha vida, que eu nunca tinha parado pra perceber. Mas assim, eu controlei meu tempo. Eu tinha questão que eu lia, terminava, eu falava, o que eu acabei de ler? Que negócio é esse? E aí eu não sei se com vocês é assim também, porque eu acabo de ler um texto, aí eu paro e penso, o que foi que eu li? Aí eu tenho que voltar do começo, e às vezes eu tenho que voltar outra vez pro começo pra realmente entender, porque às vezes você tá assim, com foco em outra coisa, sei lá, eu tenho que prestar muita atenção. Então eu demorei muito pra acabar essa prova de português, eu acho que foi a que eu mais foquei, porque eu sabia que da matemática eu não seria muito boa, então a de português eu foquei, eu falei, não, eu vou estudar, mas mesmo assim eu não sei se eu fui maravilhosa, porque tinha as questões assim, que quem é de uma escola pública não ia saber. Tipo, é porque eu também não parei pra estudar muito português, então eu usei muita interpretação de texto, eu estudei muito assim o texto antes de responder a questão. E eu espero que a minha nota seja boa em relação à prova de português, de linguagens, de códigos e suas tecnologias, e a redação, porque eu acho que eu me empenhei tanto nessa redação, apesar de eu não ter estudado muito sobre o tema, eu acho que eu fui bem. Mas depois da nota final, eu vou contar aqui pra vocês como é que foi minha redação. E o que eu achei de negativo nesse Enem? A gente só podia sair meia hora antes da prova com o caderno de questões. Eu não sei se é porque agora mudou a metodologia, vai ser em 2 domingos, o que eu achei mais cansativo ainda. Assim, eu achei mesmo, não é que eu achei mais cansativo, é que tipo, sei lá o que eu achei, gente. Faz muito tempo que eu fazia Enem, parece que 2 finais de semana foi tirado de você. Então eu não sei se isso me agradou, a mim não agradou. Pode ter agradado a vocês, mas eu acho que também 2 dias é mais cansativo ainda. Mas eu não gostei muito desses 2 domingos. Enfim, vamos falar sobre o horário. Então, só podia tirar a primeira prova da primeira fase, que é a de português de redação. A gente só podia sair com a prova às 6h30. Sim, às 6h30. A prova começava às 1h30 e a gente só podia sair com o caderno de questões às 6h30. Então isso foi uma coisa muito chata, porque muita gente terminou, já que era português e redação, muita gente terminou antes e teve que esperar lá. E tipo, a gente não tem relógio, então a gente tem que ficar lá, Deus dará, pra esperar eles colocar naquela lousa deles maravilhosa. Ai, são tantas horas, até o horário resolver passar e a gente já morreu de afobia, de ansiedade, já morreu de tudo. E nesse Enem, a primeira fase, eu cheguei lá, eu saí de casa 20 pra meio-dia, eu falei, não posso me atrasar, não posso me atrasar, não posso me atrasar. Cheguei lá, eu cheguei lá, ainda tinha 10 minutos pra abrir os portões. Então eu esperei, só que, gente, foi muito cansativo pra mim, porque eu fui a primeira, praticamente, a entrar na sala. Na hora que eu entrei, tinha um menino só lá dentro. E eu fui a primeira, eu guardei todas as minhas coisas, fiquei lá, da meio-dia até 1h30, então é cansativo. Então, nesse segundo dia agora, eu saí de casa às 12h10, cheguei lá 12h20, certinho, que eu moro bem pertinho da faculdade onde eu ia fazer. Eu cheguei lá 12h20, aí eu esperei até 12h30 pra entrar na sala, e depois eu ainda saí pra fora pra ficar um tempinho lá fora. Porque, gente, quando você chega muito rápido, aí você fica nervoso, você fica assim, meu Deus, esse horário não passa. Eu pelo menos esqueci, esse horário não passa, ai meu Deus, essa prova não vai começar. Tipo assim, eu não gosto de chegar cedo. É legal você chegar cedo e ficar lá fora, não entrar na sala, porque se você entrar na sala, você tem que fechar tudo, esquecer do mundo, ficar parado olhando pro nada.
Eu não gostei. Então da próxima vez eu vou chegar no horário, sim, claro. Nunca vou chegar depois de 1 hora pra virar meme. Mas eu vou entrar e ficar lá fora pra, sabe, fora da sala, pra não ter que guardar tudo minhas coisas já. Vamos pro segundo dia do Enem. Em relação ao primeiro, eu fiquei até 6h30 pra pegar o caderno apenas por causa da redação. E eu acho que muita gente também ficou por causa da redação, porque na segunda eu não fiquei. O segundo dia da redação foi o dia assim que eu me senti que o ensino, desde o ensino fundamental até o ensino médio não serviu pra nada. Começando porque no terceiro ano do ensino médio eu não tive um professor de matemática. E depois eu comecei a ingressar já no curso técnico, já comecei a trabalhar, já comecei um monte de coisa. Então eu meio que não foquei muito na matemática na minha vida. E matemática nunca foi uma matéria que eu amo, sabe? Uma matéria maravilhosa na minha vida. Nunca gostei de matemática. Sim, aí você vai perguntar, mas Thalita, design de interiores, arquiteturas, não tem matemática? Gente, tem matemática, mas assim, é uma coisa focada em design e arquitetura, é aquela coisinha ali. Agora, essa matemática muito ampla, que é código, que é várias coisas, eu não gosto, gente. Eu gosto, assim, de focar numa parte da matemática, fazer, sabe? Eu vou me especializar nisso na matemática, que é arquitetura, design, em design de interiores, algumas coisas que tem nessas matérias. Mas não vou me focar tudo, porque eu não gosto de matemática. Não é uma matéria assim que eu falo, meu Deus, eu vou viver da matemática. Eu não gosto. Então, quando eu cheguei lá, eu já fui ciente de que eu ia chutar a maioria. E quando eu olhei no caderno, eu tive certeza. Pensa numa prova difícil, sabe? Eu achei assim que eu nunca tinha visto essas questões na minha vida. E tipo, eu já não tava muito bem hoje no segundo dia. Acho que é por isso que eu não gostei da prova ser em 2 domingos. Eu não tava maravilhosamente bem. Vocês sabem? Aí eu falei assim, não, eu já não tô bem. Eu não vou ficar aqui até 5h30 esperando, porque hoje eu acabava 6 horas. Eu não vou ficar aqui até 5h30 esperando um caderno de questões, não. E aí eu comecei as primeiras questões respondendo e olhando até que tava indo o texto. Mas quando foi chegando nas últimas, eu não sabia de onde aquelas questões estavam surgindo, que eu nunca tinha visto aquelas coisas na minha vida. E foi tipo, tapa na minha cara de novo. E foi um tapa na minha cara de novo, gente, porque foi muito difícil essa prova. Olha, deu 3,5, só sei que eu tava fazendo. Deu 3,5, essa questão aqui do segundo caderno, essa aqui é dos primeiros, até 90. A questão do segundo caderno ia até 180, se eu não me engano, eu não lembro muito bem. Ia até 180. Quando deu 3,5, eu tava na 130. Aí eu falei, quer saber? Eu vou chutar tudo, porque eu não aguentava mais ficar ali, eu não aguentava mais ler aqueles textos que eu não sabia mais interpretar, que eu não sabia mais nem responder, que eu já tava com a cabeça assim, ó, cheia. E eu acho que muita gente fez isso, porque deu 3,5, eu já vi um monte de gente saindo da sala. Então a maioria das pessoas foi no chute hoje. Foi muito no chute, porque na hora que eu saí às 4 horas, na hora que deu 3,5 eu já comecei a chutar todas. Gente, porque eu não vou falar, eu parava pra ler. Se eu não entendia muito bem, eu já chutava de novo. Eu não vou mentir, porque eu chutei mesmo matemática. Matemática não é uma coisa que entra na minha cabeça assim, ó, e fala, fica aí em matemática, porque não fica. Eu preciso de um professor particular que enfie matemática na minha cabeça, porque matemática não enfia na minha cabeça sozinho. Aí eu chutei todas, aí deu 3,5, um monte de gente começou a sair. Aí eu falei, vou chutar com todas e vou colocar o caderno de questões rapidinho. Então eu fiz isso em 20 minutos. Eu fiz o caderno, escrevi na folha de cartão de resposta lá, dei aquelas bolinhas parecia que não tinha fim, mas enfim, coloquei todas. E 10:04 eu falei assim, moço, por gentileza, acabei aqui. Aí ele foi lá, pegou minha prova e eu já saí. Uma patifaria também que você não pode abrir aquele negócio antes de sair da escola, né? Então pra ligar pra alguém te buscar, você tem que esperar até sair naquele portão enorme, maravilhoso. E outra patifaria do Enem é que todo mundo fica comendo. Então eu tô lá tentando concentrar no meu texto, né? Tô lá, matemática, Joãozinho, blá. Aí, aquele coisa de papel, né? Assim. Meu Deus, o pessoal só come, eu faço o mínimo de barulho possível. Aí tem gente que leva aquele salgadão, né? Aí fica... Gente, eu acho que a maioria das pessoas só vai no Enem pra comer. Porque hoje eu tive realmente certeza. Quando eu saí às 10:04, tinha um bando de gente saindo lá no portão. Quando eu tinha saído da próxima vez, tinha poucas pessoas. Só que hoje tinha assim, ó, aquele aglomerado de gente. Ou seja, não foi só eu que chutei. Acho que foi a maioria das pessoas que chutou, porque também tava cansado. Falando de estressante, é 2 domingos que você fica fora de casa. O domingo, que é o dia da macarronada, o dia da lasanha. Você pede a lasanha, pede macarronada por 2 domingos. Então é uma coisa muito cansativa e uma coisa que você vai lá pra tentar se concentrar, o povo comendo. Então, por gentileza, gente, leve coisas menos barulhentas no próximo Enem, porque tira a concentração dos outros. Bom, gente, basicamente
basicamente é isso. O que eu achei do Enem foi que o primeiro dia eu acho que eu fui bem. Deus queira que eu tenha ido bem. Em janeiro eu vou saber. Agora, a matemática, eu não sei se eu fui bem. Fui no chute e tomara a Deus que eu tenha sido bem, né? E então comente aqui embaixo o que vocês acharam desses 2 dias do Enem. Conversa aqui com a gente, porque eu também achei difícil. Comenta aqui se vocês deram uma estudada. Eu dei uma estudada básica, mas quando cheguei lá não lembrava de nada da matemática. Então eu acho que não adiantou muito eu ter estudado muito. Mas comenta aqui alguma coisa, o que vocês acharam dessa prova, alguma coisa de memes que vocês viram, porque eu não vi nenhum meme. Mas se vocês tenham visto algum meme, queira comentar aqui comigo pra gente trocar algumas informações, trocar algumas respostas, trocar algumas ideias do que vocês acharam do Enem 2017, porque eu achei muito difícil. Então é isso, galera. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, clique em gostei, clique em curtir, compartilha com seus amigos e não se esquece de se inscrever aqui no meu canal e assinar o sininho de notificações pra receber meus vídeos em primeira mão, ok? Então, um beijo e até a próxima do canal Tá Contigo, tá bom? Tchau!